Olha só o que está aparecendo aí na sua tela. Somos torturados pelo governo federal, diz para Letícia Colim sobre Bolsonaro. Pois é, outra artista que, junto com Marieta Severo e André Beltrão, estão uma entrevista para a revista para a revista Isto É, dizendo o seguinte: olha só. Letícia Colim, que sempre se mostrou contra o governo de Bolsonaro, criticou o presidente em entrevista à revista 29 Horas. Na sabatina, a atriz da TV Globo disse que o Brasil vive um abismo como nação em meio à pandemia. Ela disse, abre aspas, somos verdadeiramente torturados pelo governo federal. Precisaríamos ter uma sensação de segurança e não temos. Após contrair a tal doença, Letícia explica que convive com sequelas. Ainda estou em tratamento e investigando as consequências em meu corpo. Claro, a culpa é do Bolsonaro, né? E ela complementou, o Estado brasileiro matou muita gente pela insistência em medicamentos e o governo federal hoje carrega a responsabilidade de todas essas mortes. Bom, e a artista continua dizendo o seguinte, ela acredita que alguns estados conseguiram atuar com os governadores, mas que a população poderia estar ainda mais vacinada. A arte está resistindo, sobrevivendo. Temos a necessidade de nos manter próximos do pensamento crítico, finalizou. Bom, ao mesmo tempo em que a tal Letícia Colim, essa moça que aparece aqui na sua tela, deu uma entrevista para uma revista dizendo que ela, olha só, que ela e tantos outros artistas estão sendo torturados pelo governo Bolsonaro, eu já vou mostrar que tortura é essa. A Marieta Severo e a tal Andréa Beltrão, que eu disse no começo desse vídeo, também resolveram dar entrevista para jornal, para revista, dizendo isso. Dizem que vão votar em Lula sem pestanejar. Olha só, vou também mostrar o motivo por que elas vão votar no Lula sem pestanejar. Elas disseram o seguinte, olha só que traz a matéria da revista do jornal da Folha de São Paulo. Comemorando os 15 anos do Teatro Poeira, teatro que elas fundaram em Botafogo, no Rio de Janeiro, e um dos espaços cênicos mais queridos dos cariocas. Olha só a lambeção, né? As atrizes e sócias Marieta Severo e Andréa Beltrão demonstraram preocupação com os rumos da política nacional em entrevista à Folha. Olha só a carinha das duas esquerdistas, né? Bom, elas afirmam que o teatro foi um dos muitos afetados pelos cortes de patrocínio da Petrobras em 2019. A realização dos projetos que promoviam cursos de teatrólogos renomados do Brasil e do exterior ficou então ainda mais difícil, segundo a dupla. Na época do ocorrido, redes bolsonaristas comemoraram o suposto fim da mamata. Marieta Severo, aos 75 anos, diz que comentários do tipo não são motivados só por ignorância, má intenção, conseguiram colar essa pecha na gente. A mamata deles continuou, só não é desvendada porque eles se protegem. Fizemos todo o Teatro Poeira com nosso dinheiro, mas não temos nenhum problema com a Lei Rouanet, a gente só tem a favor. Todos os países do mundo têm incentivo fiscal para a indústria cultural que rende milhões e emprega milhões, afirmou Marieta Severo. E ela continuou dizendo que essa Secretaria de Cultura que está aí não entende nada. As atrizes declararam voto em Lula nas eleições de outubro sem pestanejar. Vou repetir o trechinho da entrevista. Olha só o que elas disseram. As atrizes declararam voto em Lula nas eleições de outubro sem pestanejar. Que maravilha. Bom, aí o que acontece? A tal Letícia Colim, que disse aqui, ó, que ela está sendo torturada pelo governo Bolsonaro, é a mesma que em 2018 fez o tal movimento Ele Não, inclusive andou conversando com o povo na rua, você deve se lembrar dessa foto ridícula dela sentada comendo bolo e tomando café, falando mentiras, produzindo fake news contra Bolsonaro. Olha o que ela postou na época, postagem de 2018, conversando sobre liberdade, claro, e pedindo para o povo votar no Lula, no PT, que apoia ditaduras ao redor do mundo inteiro, né? Mas vamos lá. Revelando bizarras fake news, pela vida, pelo amor, pelas minorias que são gigantes. Conversando a gente discorda, dá risada, come bolo, conta coisas que o outro não sabia. Aqui é a favor do amor. Ai, que lindo! Mas não parou por aí. Na época, a tal Letícia Sabatella também postou essa outra foto na internet. As atrizes Luísa Arraes e Letícia Colim, neste momento, na rua conversando com indecisos. A esperança vai vencer o medo, hashtag ele não, hashtag Haddad13. Eles nem escondem o ladinho deles, né? Bom, aí o que acontece? A mesma Letícia Colim, em meio a estes atos de pré-campanha pelo PT, gravou este vídeo. Olha só.
Boa noite, gente. Bom, ele não, porque o racismo é inaceitável, a homofobia é inaceitável e o machismo é inaceitável. A tortura não pode existir. A gente não pode entregar o Brasil para ser cuidado por um cara totalmente despreparado que ficou 27 anos exercendo o mandato como deputado e não fez nada de significativo. Pelo contrário, ele queria aprovar um projeto de lei para revogar a lei já existente que toda mulher vítima de agressão sexual, de violência sexual, tem atendimento gratuito no SUS. Então, dia 29, a gente vai se ver nas ruas. Eu, mulher, porque eu não aceito ganhar menos que um cara que tem a mesma profissão que ocupa o mesmo cargo que eu não aceito uma mulher grávida ter que ganhar menos porque ela está grávida. A gente se vê na manifestação, procure uma perto da sua cidade. Eu quero agora desafiar Luiz de Toane, Dira Paz e Tainá Miller. Obrigada, Letícia Sabatella, pelo desafio. Tá aqui minha resposta. A gente se vê nas ruas no dia 29. Bom, essa é a mesma que fez campanha pelo Haddad, né? Dizendo que, olha só, somos torturados pelo governo federal. Eu quero mostrar para vocês o que, na verdade, é o motivo, né, da tal tortura que eles estão dizendo, que é a tal Letícia Colim, que é a tal Marieta Severo e André Beltrão, essas duas que estão aí na sua tela, né? O que justifica, né, o fato delas dizerem que vamos votar no Lula, fora Bolsonaro, estamos sendo torturadas pelo presidente, tal. Tá aqui o motivo. Tá aí, ó. André Beltrão sobre fim do patrocínio da Petrobras a teatro. O presidente Bolsonaro cortou o patrocínio da Petrobras ao Teatro Poeira, localizado no Rio de Janeiro, como eu disse no começo desse vídeo, lá em meados de junho de 2019. E é claro que o teatro está passando por enormes dificuldades, correndo até o risco de fechar. Inclusive foi reaberto somente há poucos dias. Aí o que acontece? Elas vão para as mídias, vão para a Folha de São Paulo, aliás, para a Foice de São Paulo, vão para a revista Isto É e combinam o mesmo discurso, só mudando algumas palavrinhas, para endossar uma campanha contra Bolsonaro, dizendo, olha, o presidente Bolsonaro é contra a democracia. Contra a democracia, uma ova. A verdade é que o presidente cortou a teta de vocês e agora vocês estão pé da vida, estão revoltadas com tudo e estão dizendo aí que o Bolsonaro persegue a democracia, o Bolsonaro é genocida. É nada, vocês estão pedindo fora Bolsonaro porque, olha só, tá aqui, ó, ele cortou o patrocínio da Petrobras ao Teatro de Artistas da TV Globo. O teatro quase indo à falência, indo pro buraco. Olha aqui o que traz a notícia. O Teatro Poeira, criado e administrado desde 2005 por André Beltrão e Marieta Severo, não tem mais patrocínio da Petrobras desde abril de 2019. Nas redes sociais, as artistas receberam apoio no momento de dificuldade, mas também diversas mensagens comemorando o fim da mamata. O teatro, porém, continua funcionando. As informações são divulgadas pelo jornal O Globo. Olha só. Fico na bilheteria, faço faxina como ninguém. A gente vem e cuida sozinha se precisar, disse André Beltrão. Essas duas casas foram compradas com recursos próprios da Marieta Severo e meus, dinheiro de pessoa física trabalhado e declarado na Receita Federal. As reformas foram feitas com os recursos próprios. Ué, então por que vocês estão chorando pelo fim até hoje, né? Gera grandes rusgas, geraram grandes cicatrizes o fim do patrocínio da Petrobras ao teatro de vocês. Por que as senhoras Marieta Severo e Andréa Beltrão estão surtando nas redes? Por que vocês estão dizendo, se não precisam tanto do patrocínio da Petrobras, que vão votar no Lula? Por que a Letícia Colim está indo para as redes, para os jornais, dizendo que ela e tantos outros artistas estão sendo torturados pelo governo federal? A verdade é uma só. Esse patrocínio da Petrobras, que foi cortado em 2019, está fazendo falta até hoje. Entenderam só por que esses artistas estão falando que vão votar no Lula? Sem pestanejar, sem qualquer dúvida nenhuma, eles são Lula, como já eram em 2018 e vão continuar defendendo o Lula, porque na época do Lula tinha dinheiro da Petrobras para financiar teatro. Entenderam agora por que a tal Letícia Colim, essa moça que aparece aqui embaixo na sua tela, está dizendo que está sendo torturada pelo presidente Bolsonaro? É a tortura do fim da mamata, é a tortura do fim do dinheiro que abastecia grandes artistas multimilionários que pegavam o nosso dinheiro para financiar obrinha de teatro por aí. Portanto, se você gostou de saber por quais motivos essa turma está pedindo fora Bozo, já sabe. Curta, comente, compartilhe muito esse conteúdo. Meu nome é Felipe Lintes, falo daqui do estado de São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade e tchau, tchau.